já está acabando quase. Deixa eu aproveitar para ver um pouquinho do comando RPM. RPM está contemplado no curso, né, Rainer? Isso, a parte de gerenciamento de pacotes. Tá. Eu vou só mostrar um pouquinho das facilidades do RPM, que eu acho interessantes, importantes. Como eu falei, a gente vai aproveitando o momento e vai fazendo algumas inserções, só para dar uma vigiada aqui. Durante muitos anos, os Unix que apareceram no mercado tinham um grande problema. Eu falei no sábado passado que eu saí de Belo Horizonte para ir à cidade de Varginha uma vez, só porque um filho da mãe lá me deu um CHMOD 777 no /etc. E ele mudou o dono e grupo de alguns arquivos, e aí o negócio não funcionava mais. Eu tive que ir lá dar boot na máquina, fazer a recuperação e voltar. Os sistemas de origem SCO, por exemplo, tinham um comando chamado fixperm. Esse comando fixava as permissões e recuperava a situação de origem dos pacotes. A Red Hat manteve isso dentro do empacotador dela. Então, por exemplo, se eu fizer RPM-help, eu vou ver de novo aquela montoeira de opções que sempre aparece nos comandos. Não se assustem, né? É preciso ir com calma para a gente ir vendo lá. Então, o RPM é um dos comandos mais complexos porque ele é muito poderoso, tá? Então, por exemplo, vamos começar da forma simples. Eu quero questionar o RPM, e aí eu vou fazer uma query -q, tá? Uma outra conotação que eu queria falar sobre sistemas operacionais X é que todos eles têm uma tendência de padronizar determinadas opções. Por exemplo, ls-l, ps-l. Tudo que aparece a letra L é de listagem mais longa. Tudo que aparece a letra R é de recursividade, né? Então tem algumas tendências que são saudáveis, a gente já sabia disso. Aqui no caso do RPM, por exemplo, eu quero fazer uma query. Se eu quiser fazer uma query genérica, eu posso fazer, por exemplo, RPM-QA. Em geral, se aplica a tudo, all, né? bem alto, né? Que tudo. Eu quero saber de tudo, eu sou curioso, eu quero saber tudo que tem aqui dentro. Então, se eu fizer RPM-QA, ele vai listar todos os pacotes que estão instalados na minha máquina, né? E aqui eu começo a ler o nome de alguns pacotes: Device Mapper, Mailcap, Clear, PWD, VI, o VI Rancid, DSDHCP, PInfo, e aqui vai frente, né? Então aqui eu tenho um monte de pacotes que estão instalados no sistema, tá? E que a qualquer momento eu posso querer questionar o empacotador se o pacote instalado está ok. Então, por exemplo, vou me deter em dois pacotes essenciais na vida de sistemas operacionais Linux, né? Seja eles de origem Red Hat ou não, mas esses que eu estou vendo aqui agora são específicos para a minha Red Hat. O SUSE, né, que é da mesma origem. O pacote NetTools, que tem tudo referente à internet, comando ifconfig, configuração de IP, de rede, programas de... E são os programas mais visados por hackers, que o cara altera o comando para poder se beneficiar da invasão de uma máquina. E um conjunto chamado PROC-PS, que é o conjunto de processamento de informação de status de processos, que é o PROC-PS, onde tem o próprio comando PS. Então, por exemplo, se eu ver o PS AXUM, por exemplo, a qualquer momento, eu vou ver todos os programas que estão rodando aqui na minha máquina. E se eu conhecer um pouquinho, eu vou saber que tem algum comando estranho. Mas e se o meu comando PS tiver sido alterado? O cara altera o comando PS, de forma que quando eu dou o comando PS, eu não vejo o programa
monte de programa dele que está rodando aqui. Normalmente um servidor de IRC, uma coisa desse tipo. Então, o RPM, ele tem uma situação importante. Por exemplo, eu quero listar menos que de query, list o pacote Proc.ps. Aí ele vai listar para mim todos os arquivos que pertencem ao pacote Proc.ps. Eu quero listar todos os pacotes, os arquivos que pertencem ao pacote NetTools. Então ele lista aqui para mim, normalmente os manda aí junto, eu posso tirar depois, mas olha só, o NetTools tem hostname, netstat, arp, ifconfig, iptúnel, root, são comandos importantes para a rede. Tá? Então, por exemplo, se eu quiser verificar, muita atenção nisso aqui, se eu quiser verificar se o meu pacote está íntegro, eu faço o comando rpm-v maiúsculo NetTools. Se o rpm não falar nada, é porque o pacote está legal. Por acaso ele achar alguma discrepância no comando ifconfig, por exemplo, ele vai dizer que o comando ifconfig foi alterado. Então vamos ver aqui. Você tem /sbin, ls-l ifconfig, só para mostrar isso para a turma aí. O comando ifconfig é do root e tem as permissões 755. Todo mundo, o root lê, executa e grava, os outros só leem e executam, e o grupo só lê e executa, e os outros só leem e executam. Se eu mudar isso aqui, se eu botar CH1 de G igual a menos RX, nome do arquivo ifconfig. Agora, ele mudou aqui, ó. Eu cheguei a permissão do grupo. O grupo agora não tem mais permissões, porque eu fui lá e falei G igual a menos RX, que eram as duas permissões que tinham antes aqui. Tirei a permissão do grupo. Se eu fizer agora o RPM-V no NetTools, ele vai falar, alguém mudou o modo do comando ifconfig. Então isso aqui seria muito útil para que você veja se tem alguém mexendo na máquina. Tá? Aí você fala, e agora, José? Para onde? Se por acaso eu fiz algum estrago, volta VPN, volta. Demorou. Deixa eu ver como é que está indo aqui nosso. Tá quase. Saiu o design. Voltou. RPM-V NetTools. Então o pacote ifconfig ficou, o arquivo ifconfig ficou com o modo errado. Como eu sei que esse parâmetro aqui é permissão, eu vou tratar de consertar RPM-7 permis NetTools. Hein? Ela deve ter o. Agora o NetTools está legal. Tem é o seguinte, todos esses serviços TCP/IP, eles têm um parâmetro de verificação da existência do outro lado, chamado Keep Alive. Então, e todos eles têm um Keep Alive Timeout. Isso acontece com o Shell, por exemplo, SSH.
Se você for no SSHD config e tirar o Keep Alive, ele nunca mais cai quando você faz SSH. O que está caindo na realidade é a VPN, porque ela deve ter o Keep Alive timeout lá, e como a gente esquece, a VPN não usa, ele joga no chão. No começo da internet, em 94, 95, quando a gente começou a montar a internet, nós tínhamos um drama danado no Windows. O Windows tinha, no painel de controle, tinha lá uma cadeirinha de roda, que era recursos para deficientes. E dentro dos recursos para deficientes tinha um parâmetro assim: desligar o recurso se ocioso por mais de 5 minutos. O pessoal ligava, fazia conexão via modem, e às vezes ia tomar um café, ou então ia descarregar o buffer da feijoada, alguma coisa desse tipo. E aí a porcaria do Windows ficava sem atividade. 5 minutos era batata, pafo, caía. E o Windows não considerava o FTP como atividade. Então o cara começava a fazer FTP e caía no meio, ficava uma arara, e chamava a gente, xingava a gente que o provedor era ruim, mas não era o provedor, era o Windows que sacaneava. Então, até hoje ainda tem isso, mas assim, hoje ele influencia menos, né? Hoje os antivírus e firewall influenciam mais do que esses recursos do Windows. Então, só para mostrar aqui, eu com um comando consegui consertar o pacote, né? Então, uma coisa que eu recomendo muito, que você tenha em mente sempre fazer, se você tem um site exposto, né, um site que está na internet, você sempre fazer, para até fazer uma rotinazinha como administrador, para fazer você fazer a verificação nesses dois pacotes essenciais, o NetTools e o próprio PS. Como a filosofia do pessoal do Unix é, você sabe que horas são 6, se ele não falar nada, porque está tudo bem. Tem calma consciente, né? Verifica para mim se está tudo bem. O cara, se ele for verificar, não foi. Por que você não falou nada? Porque está tudo bem, né? Essa é lógica de programação, igual um rapaz aqui publicou no Facebook, que a mãe do menino falou: meu filho, você vai na venda e traz um ovo. E se eles tiverem leite lá, você traz 6. Desculpa. Errei. Errei a piada. Acabei com a graça da porcaria do troço. Você vai na venda e compra um litro de leite. Se ele tiver ovo, você traz 6. O menino chegou em casa com 6 litros de leite. Capeta, por que você trouxe 6 litros de leite? Tinha ovos lá. Isso é lógica de programação, né? Tem ovos, então. Traz logo 6. Bom, então a ideia básica do Unix é essa aqui. Você quer saber alguma coisa, não fica esperando muito, não. Antigamente a gente tinha uma brincadeira que a gente fazia. Eu falei outro dia daquela calculadora, né, Zaina, que você até falou o nome da moça lá, do BC. Uma calculadora. O Unix tem calculadora, como é que chama? BC. O cara chama BC e fica essa tela preta na frente dele. Mas o que eu faço com isso? Você tem que aprender a multiplicar, né? Você tem que aprender a fazer elevação de potência. Então, aí, se você souber, não precisa, não souber, azar. Bom, então, gente, com relação ao RPM, é importante você saber que ele além de um empacotador, eu posso saber informações sobre uma série de coisas sobre o pacote. Por exemplo, eu quero saber qual é o pacote que
tem dentro dele, por exemplo, menos what providers, que programa a dependência. Ou qual a dependência que tem um pacote, né? Se o pacote tem dependência. Então, por exemplo, eu quero instalar um pacote, mas eu não sei se ele tem dependência. Então tem uma opção, deixa eu ver se eu acho daqui. Cadê? Se não me engano é menos que R, mas só para me saber. Aqui, ó. Nós falamos em 7 PERMs, eu tenho 7 PERMs e tenho 7 1G IDs, que ajusta o usuário e grupo dono dos arquivos no pacote. Verifica se tem conflito. Tem uma série de requisições aqui que eles fazem. São importantes. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma aqui só para. Errei de novo. Aqui, ó. Quando eu faço RPM-QI, eu estou querendo informações sobre um determinado pacote. Por exemplo, NetTools. E aqui eu vou fazer com o pai de moto, porque eu já vi que ele vai dar. Aqui. Quando não precisou, eu fiz. Então, o nome do pacote é NetTools, a versão que está aqui, né? Qual foi a data de instalação, o sistema, o ambiente básico, o tamanho dele, a licença dele, se é GPL, se não é, assinatura, e eu tenho aqui, ó, o pacote contém ferramentas básicas de rede, incluindo Ifconfig, Netstat, Root e outros. Então, eu posso fazer isso. BPM, volta aqui. Apertar. Ó. Porcaria. Olha ali. Muito bem. Ele caiu de novo. Puta, que música. Alguém quer fazer algum questionamento sobre o RTL? Porque é um assunto bem importante dentro do contexto do treinamento aí. E fiquem à vontade aí, porque muitas vezes acontece, por exemplo, se você vai instalar um pacote com I1, o I1, tem um cara pedindo autorização aqui, Zaina. SD André. Tá, é do exército, pode deixar entrar ali, pior. Eu também, como é que eu sou ruim de divisa? SD de soldado, né? SD é soldado. Seja bem-vindo. Por que todo cabo tem que ser bem soldado? Isso pra quem mexia com aqueles cabos de terminal, né, Zaina? Verdade. Desculpa a brincadeira aí, senão se eu for no Rio de Janeiro eu vou apanhar lá. Antes que todo cabo tem que ser bem soldado, né? Muito bem. Então, veja bem. O pessoal que vai mexer muito com Red Hat, que já usa, não façam parcimônia, não. Usam o RPM à vontade. Esse comando é a essência da vida de um Red Hat. É claro que tem o I1, por exemplo, mas aqui não vou prejudicar porque o I1 depende da internet. E quando eu peço qualquer informação para ele vai na internet para saber. Eu estou caçando a opção aqui de dependência, peraí que eu já acho. Uma vez eu fui fazer eu estava com o dono da Conectiva e alguém me desafiou para fazer um teste de certificação na hora lá. Aí o cara perguntou no teste assim, o que faz a opção não sei o que lá no RPM? Eu falei,
de cabeça eu não vou saber não, mas se eu puder dar um help aqui, eu acho. O cara queria que eu respondesse assim na ducha, peraí. Eu tenho memória, a barriga é outra coisa aqui. Bom, não estou achando o que eu quero. Eu queria mostrar. Atenção, por exemplo, aqui, ó, esse aqui é um comando importante, "-r". Se eu quiser instalar o pacote, mas não quiser instalar o pacote no lugar que ele tem origem, eu posso mudar a raiz para um outro diretório. Por exemplo, eu posso fazer rpm-r num pacote, instalar ele lá dentro do diretório /tmp, para mim depois comparar os dois arquivos, o que está no pacote original e o que... Só para me poder isso. Opa! Alguém chamou aí? Câmbio. Vamos dizer outro que é RL. Mas caiu aqui. Olha isso. Alô? Beleza? Tá tudo bem aqui desse lado. Mas eu ouvi alguma coisa no fundo aí, como se fosse alguém querendo questionar alguma coisa. Essa opção "-r" aqui me permite mudar o diretório raiz da instalação do meu pacote. Eu posso forçar um pacote novo, instalar num diretório qualquer e depois pegar um arquivo ou outro só de configuração ou comparar, né? Deixa eu ver se eu acho aqui aqui não tenho a informação que eu queria. Mas, por exemplo, eu fui no Barrabim e listei o Barrabim e achei um comando aqui com um nome esquisito. O comando mknud. Que diabo é isso? Né? Se eu fizer rpm-qf /bin /mknud, ele vai me falar a que pacote pertence esse sujeito. rpm-qf query file, ou questiona sobre um determinado arquivo, o arquivo tal. Ele falou, esse cara pertence ao pacote core-utils. Então, se eu fizer para confirmar rpm-ql core-utils, ele vai mostrar que o pacote realmente, o arquivo realmente, cadê? Mcafifa. Cafifa, antigamente a gente fazia cafifa. Desejar mal, cadê? Mknud. Cadê? Está aqui, ó, mknud. Então, esse core-utils aqui é os utilitários essenciais. Isso aqui é o coração dos Unix, né? Então, basicamente, se você olhar esses aqui, você vai ver esses mesmos comandos em todos os Unix que você tiver a oportunidade de ficar de frente para eles. Vamos deixar a nossa instalação. Como é que está andando aqui? Fala, tá puro. Eu pedi pacote gráfico. Esse pacote gráfico realmente é demorado, ok? Tem uns que são pesados demais. KDE 4. Muito bem. Então, só para a gente insistir no Batumba aí, se alguém quiser ver alguma coisa sobre RPM, fique à vontade. RPM, além do help, tem o MAN também, né? O MAN, ele ajuda a gente no seguinte sentido. Se eu quiser fazer algum questionamento sobre algum pacote, eu vou usar "-q". Se eu quiser fazer uma verificação, eu vou usar "-v", né? Aqui para importar chaves de públicas de repositórios, né? Tem para instalação, O de upgrade, né? F de flash, erase para tirar um, né? Eu posso reconstruir o banco de dados do RPM,
7PL, 7G UIDs, né, 7U GIDs, né? E aí eu posso fazer aqui uma série de... é o R maiúsculo, deixa eu ver aqui. RPM menos que R pro IPS. Aqui, ó. Eu quero saber... eu achei um pacote na internet, né? Antes de eu começar a instalar, ele vai me pedir algumas dependências. Então, se eu fizer o menos que R, ele vai me falar de que esse pacote aqui depende. Depende desse montoeiro de coisa aqui, ó. Do comando ldconfig, dessa libc aqui, do rpmlib, né? Então, se eu tiver essas coisas instaladas na máquina, eu me atrevi a instalar esse pacote que eu achei na internet, tá?